Mas se todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, nós jogarmos para o alto e largarmos tudo, que tipo de cristão nós somos? Que tipo de pai nós somos? Que tipo de cônjuge nós somos? Que tipo de evangélico nós somos? Compartilhar com os irmãos o que o Senhor, Ele transmite. Ele já vem falando isso há séculos. Porém, o Espírito Santo, Ele usa o seu poder e a sua magnífica ação para falar de uma forma direta para a igreja. Para tanto, vamos fazer a leitura. Eu dei um título para essa preleção. O título é O Fogo Interno. E o texto ele começa falando a respeito de fogo. Disse Jesus: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Vamos orar? Vamos apresentar mais uma vez nossa vida diante do Senhor. Ó Jesus bendito e maravilhoso, e acreditando, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração, que nós nos apresentamos mais uma vez nesse mistério glorioso que é o mistério da oração. Estamos dispostos nessa manhã para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em particular, e para a sua igreja no geral. Espírito Santo, o Senhor conhece perfeitamente a cada um de nós, sabe das nossas necessidades e sabe como tratar-nos. É confiando em Ti, Espírito Santo, que nós mais uma vez abrimos a Bíblia e estamos dispostos a ouvir o Senhor falar conosco. Desde já agradecemos por essa dádiva tão preciosa. Amém. Ouvir o falar do Senhor. E eu dei esse título, O Fogo Interno, por entender essa frase que foi dita e escrita por Lucas: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já tivesse a arder. É uma frase que aparentemente pode soar um tanto estranho para nós, porque a intenção da maioria dos cristãos é buscar a paz, é buscar a tranquilidade, pois essa é o anseio da grande maioria dos seres humanos, é ter paz. Tanto que a paz é algo que é dito em várias línguas. Está aí grandes órgãos mundiais como a ONU, Organização das Nações Unidas, que procura de alguma forma interferir para trazer paz entre as nações, e tudo porque a necessidade do ser humano, a necessidade básica que nós temos, uma delas, nós temos as necessidades fisiológicas que são imprescindíveis para todos nós, não importando onde quer que o homem tenha nascido, todas as necessidades básicas, elas são imprescindíveis. Só que existem outras necessidades sem ser as necessidades fisiológicas. O ser humano também tem necessidades na área do emocional. Nós precisamos e necessitamos sentirmos e sermos amados, necessitamos amar e sermos amados. Esse é um sentimento. Na área do sentimento, todos nós somos extremamente frágeis. Não existe um ser que seja tão poderoso nessa área. Como eu citei na área fisiológica, tem pessoas que conseguem ficar sem comer por vários dias.
até mesmo fazendo um jejum por conta própria, a pessoa consegue ficar um longo tempo e até um tempo mais curto sem beber água, consegue fazer esse jejum. Existem pessoas que levam o seu organismo e o seu corpo a fazer coisas extraordinárias. Os atletas conseguem desenvolver aptidões físicas que a grande maioria das pessoas não conseguem fazer. Os maratonistas conseguem correr 40 quilômetros, 25 quilômetros, e as pessoas comuns não conseguem correr tanto. Há pessoas que são exímios nadadores, conseguem nadar no oceano, conseguem nadar longas distâncias. Existem pessoas que são alpinistas, que conseguem subir em grandes montanhas. E tudo isso são pessoas que conseguem vencer a barreira do físico, conseguem vencer e extrapolar aquilo que a grande maioria das pessoas comuns não conseguem fazer, porque são pessoas treinadas para isto. E nós conhecemos que o ser humano tem essa capacidade. Então, é possível, baseado em treinamento, nós alcançarmos grandes feitos no mundo físico. E no mundo emocional? O mundo emocional, nós não somos tão treinados assim. Nós não temos essa capacidade tão poderosa. Até mesmo pessoas que deveriam ser as mais treinadas, se nós citarmos aqui a área da psicologia, os psicólogos deveriam ser as pessoas mais equilibradas, os psiquiatras deveriam ser as pessoas mais equilibradas do mundo. Isso não é uma verdade. Todos e quaisquer homens, quer sejam eles cientistas ou não, nós temos, além das nossas carências, nós temos a nossa debilidade, a nossa fraqueza nessas áreas. E uma delas é o que nós vamos estar conduzindo vocês através desse texto e através de uma colocação, ou seja, fazendo uma análise da nossa vida espiritual. Nós citamos as nossas necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. O ser humano, ele tem essas necessidades e a necessidade espiritual também faz parte. A necessidade espiritual, ela é tão forte na raça humana que mesmo em civilizações muito antigas, civilizações que poderíamos hoje ser consideradas civilizações bárbaras, mesmo nessas civilizações antigas, eles, seres humanos, desenvolveram alguns rituais espirituais. Em quase todas as civilizações vão se encontrar imagens, encontrar lugares onde se realizavam ritos espirituais, onde se ofereciam sacrifícios, e isto está tão enraizado no ser humano, que, como eu citei para vocês, não importa qual seja a civilização, não importa qual lugar do mundo em que o ser humano tenha nascido, vão existir rituais, vão existir pessoas que procuram uma comunicação com o sobrenatural. O que a gente pode entender com isto? Nós que vivemos no século 21, e ainda existem pessoas que tentam se esquivar de adorar a Deus. Existem pessoas que dizem no seu íntimo, não existe Deus. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de tais pessoas? A Bíblia diz que tais pessoas que dizem que não existe Deus, elas são loucas. A Bíblia trata de loucura uma pessoa que diz que não existe Deus. Diz a própria Bíblia a respeito disto. E existe uma luta muito grande, e essa luta ela vai perdurar por grande parte da nossa vida. Um único período em que nós não lutamos muito com isto é a nossa infância. Quando estamos na primeira infância, por sermos tão inocentes, por sermos um ser que ainda não raciocina direito, que ainda não consegue formular nenhum tipo de tese, quando estamos na primeira infância, a necessidade do ser humano são necessidades básicas, são as fisiológicas que falam mais alto. O ser humano, na sua primeira infância, não tem necessidades espirituais, porque o ser humano não se entende como um ser espiritual. Aliás, na primeira infância, nós não conseguimos entender basicamente nada,
porque o nosso cérebro ainda não está plenamente desenvolvido e nós não temos capacidade intelectual para entender algumas coisas. Mas com o passar do tempo, e quando nós começamos a nos entender como seres humanos, quando nós olhamos à nossa volta, quando nós compreendemos que nós fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de uma família, fazemos parte de uma associação, a nossa mentalidade ela vai se alterando e gradativamente o ser humano vai buscando encontrar o seu lugar na sociedade, o seu lugar num espaço. E aí é onde entra o espiritual. O espiritual ele vem preencher algo que o físico não consegue preencher. O espiritual ele vem trazer-nos o alento, vem nos trazer um alimento que o homem, por mais que seja rico, que seja inteligente, ele não vai suprir isto com a sua riqueza, não vai suprir isto com os bens materiais, nada disso vai preencher o vazio que existe na alma humana, que é a necessidade plena de ter um contato com Deus, de ter um contato com Jesus. E esta é a razão pela qual existem as igrejas. As igrejas elas existem para reunir pessoas como nós. E nesse exato momento, em várias partes do mundo, em muitos lugares, lá estão reunidas pessoas, mesmo diante de grandes dificuldades, como em países onde não existe uma liberdade de expressão, mesmo em lugares distantes e difíceis, o ser humano está ali buscando encontrar com outros seres humanos e comungarem a mesma fé. E nós encontramos essa frase de Jesus, quando você lê esse capítulo 12, você vai entender Jesus tratando com uma multidão de pessoas que estavam ali, elas estavam reunidas, e algumas questões eram colocadas, e como eu citei para vocês, questões básicas, como a questão da sobrevivência. Todos nós procuramos e buscamos o melhor para nós e para a nossa família. Por mais que isso seja uma necessidade, ela não se completa em si só. Por mais que seja importante nós alcançarmos o bem-estar social, isto não completa a vida de ninguém. É uma parte. Como tudo que nós citamos aqui, elas são necessárias, mas não se completa em si só. E algo que é importante, irmãos, nós não estamos só nessa batalha. Essa luta não é somente sua. A luta que nós temos, ela não é uma luta apenas dos evangélicos. Essa luta não está voltada para os pobres. Essa luta, ela diz respeito à natureza em que Deus nos fez. Ele nos fez com uma natureza que é uma natureza desejosa de obter uma satisfação, uma natureza que está sempre desejosa de obter respostas existenciais, que elas venham suprir as nossas necessidades. E a vida, ela nos traz para algumas pessoas grandes surpresas, e nem todas as surpresas que a vida traz, elas são boas surpresas, e algumas delas são surpresas ruins. Quase todos os homens querem realizar grandes obras. O que acontece na vida do evangélico, eu não vou generalizar, porque eu não posso falar por todos, mas geralmente quando alguém chega no evangelho, uma pessoa que é nova convertida, o novo convertido, ele chega no evangelho cheio de gás, chega bem motivado, bem alegre, querendo falar de Jesus para a família, quer falar de Jesus para os amigos no serviço, é uma pessoa que está sempre alegre, está efusiva com a sua alegria, porque encontrou Jesus, encontrou a resposta. Mas quase sempre, amados irmãos, vai passando um tempo na vida, e as pessoas, por causa de tantas situações e grandes decepções, vão se esfriando na fé. E as pessoas que outrora eram tão alegres,
tão vivas, tão motivadas, tão animadas, elas passam por um processo de esfriamento, um desânimo. E nessa manhã, o assunto que nós estamos tratando, ele diz respeito à nossa natureza. Quanto mais nós conhecermos a natureza que nós temos, quanto mais nós nos inteirarmos de como nós somos realmente, não vivemos num mundo de ilusão, mais firmes e mais fortalecidos nós seremos para enfrentar as dificuldades, irmãos. Os cristãos que vivem no mundo de ilusão, os crentes que vivem criando um mundo de fantasia, criando um mundo que não é real, eles se decepcionam e muitos se afastam da presença do Senhor, logo que encontram a primeira dificuldade, logo que se deparam com alguma coisa que o decepcionam, eles se afastam da presença do Senhor. Alguns não querem nem mais saber de igreja, alguns se decepcionam com a instituição, outros se decepcionam com pessoas, e aí ficam achando que caiu o seu mundo, que desmoronou tudo. Mas o evangelho que nós vivenciamos, o Jesus que nós seguimos, é um Jesus que falou abertamente para aquele grupo. Jesus não enganava ninguém, Jesus não colocava panos quentes em situação, Jesus não criou nenhuma situação hipotética, ilusória. Jesus era muito pé no chão quando falava a respeito do reino. E o cristão, amados irmãos e irmãs, que vive alicerçado numa palavra genuína, são pessoas também que vivem com o pé no chão, são cristãos que vivem não no mundo da lua, não no mundo de ilusão evangélica, não usando uma visão que não é real, mas vivem no mundo real. O mundo real é um mundo de dificuldades, o mundo real é um mundo de decepções, o mundo real é um mundo que às vezes nós estamos alegres e em outros momentos nós estamos tristes. São momentos que mudam, por quê? Porque nós não temos tanta autonomia e poder para lidar com o nosso emocional. E é exatamente nessa área, na área do emocional, que algumas pessoas desmoronam, que algumas pessoas caem, e algumas nunca se levantam. Por quê? Porque elas colocam o seu emocional e ligam o seu emocional com o reino celestial, e isto é ilusório. É uma ilusão, amados irmãos, achar que agora que nós somos evangélicos, tudo vai dar certo, tudo vai ser as mil maravilhas. Isto não existe. Há dificuldade sim, há contrariedade sim, passamos por tormento, passamos por decepções, isto é real. É assim que a vida real acontece. E viver numa ilusão é viver próximo do abismo, porque as pessoas que são conscientes da vida real, elas não vão chegar até o abismo e ficar se balançando diante do abismo, porque sabe que pode cair, e pode haver a morte espiritual. Mas uma pessoa que é alertada pelo próprio Jesus, olha, ali na frente tem um abismo, não vá, porque se você for, você vai cair. E aí o cristão genuíno, ele entende, olha, Jesus já me avisou, Jesus já me orientou, a igreja tem me falado, a vida real é assim, a vida espiritual não deve ser levada cheia de ilusão. Então quando você estiver próximo, você vai lembrar das palavras e não vai cair de uma forma mortal. Podemos até tropeçar, irmãos, podemos até nos machucar, mas tudo que a Bíblia tem nos dado é para que nós estejamos firmes. Firmes em quem? Em Cristo Jesus. A nossa fé não pode estar depositada em pessoas, em instituições, em figuras. A nossa fé não pode estar depositada em situações. Se as coisas estiverem bem na minha família é porque Deus me ama. Se eu não tiver problemas financeiros é porque Deus está comigo. Se eu fizer tais e tais coisas e tudo der certo é porque Deus está no negócio. Isto são criações humanas.
Não é bíblico, não é bíblico, não é bíblico. Não vamos viver numa ilusão que nós mesmos criamos. Jesus disse para aqueles discípulos e para a multidão que estava ouvindo ele: não se preocupem tanto com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Essa é uma preocupação básica. Nós não vivemos apenas para isto. Não criar expectativas que são expectativas ilusórias. É normal nós termos situações difíceis, seja na profissão, seja num relacionamento, seja em qualquer área. As pessoas que infelizmente não tiveram filhos por problemas físicos, às vezes a pessoa fala assim: se eu tivesse o meu filho ou minha filha, a minha vida, eu seria feliz, seria tudo às mil maravilhas. Quem tem filho e tem filha, durante um período em que eles são pequenos, realmente é uma bênção, mas quando eles crescem, a bênção não é tão grande assim. Aumenta a preocupação, os filhos já não nos obedecem, já não fazem mais aquilo que nós desejamos que eles façam. As coisas mudam. Há pessoas que pensam: quando eu for casado vai ser as mil maravilhas, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Até faz, mas nada dura para sempre, irmãos. Quando a pessoa pensa na profissão: quando eu for profissional, a minha vida vai mudar, porque eu vou trabalhar e as coisas vão ser assim, vão ser assada. Passa um tempo, quando a pessoa entra na profissão, ela está no maior fogo, maior agitação, mas vai passar um tempo que você vai cair na real. Eu fui professor de radiologia durante muito tempo, e meus alunos sonhavam em conseguir uma posição, em conseguir uma vaga num hospital. E qual era o pensamento? O dia que eu for profissional, a minha vida vai mudar, vai ser uma maravilha. E eu ficava só olhando para aquilo, eu falei: quanto tempo vai durar isso? Não dura muito tempo. Por melhor que seja a tua profissão, ou que seja o lugar que você mora, ou que seja a condição que você está vivenciando, nós vamos encontrar dificuldade, sim. E aí nós vamos abandonar tudo, vamos jogar tudo para o alto, vamos desistir de tudo. Quando eu começar a ter problemas com a família, os seus filhos deram um problema, você vai abandonar, você fala: não sou mais teu pai, não sou tua mãe, mas me esquece. É assim que funciona? Dá para deixar de ser pai? Quando o filho começa a dar problema, você fala: não sou mais teu pai não, se vira. Chega lá, bate na porta do vizinho e fala: você quer para você essa bençãozinha aqui? Está me dando mau trabalho. Vai funcionar você bater na porta do vizinho? O vizinho vai falar: porque para você o filho é teu, se vira. Não é assim? E está lá tendo dificuldade no emprego, a primeira dificuldade que tem, você joga tudo para o alto: não vou tocar mais, assim. Não vai ficar em algum lugar? Vai trabalhar com alguém? É assim que funcionam as coisas? E por que no mundo espiritual nós queremos agir desse jeito? Não está do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é assim que eu imaginava, eu vou jogar tudo para o alto. É assim que funciona? E se Jesus fizesse isso conosco? Qual de nós iria sobrar? Jesus não trabalhou com ilusão. Quando ele falou com seus discípulos, ele foi bem categórico. Ele disse: no mundo tereis aflição. Mas trouxe uma palavra também boa: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As coisas são difíceis? São, mas é o tempo todo difícil? Graças a Deus que não. O relacionamento é ruim o tempo todo? Graças a Deus que não. O emprego é ruim o tempo todo? Também não é assim. Mas se todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, nós jogarmos para o alto e largarmos tudo, que tipo de cristão nós somos? Que tipo de pai nós somos? Que tipo de cônjuge nós somos? Que tipo de evangélico nós somos? O desânimo ele vem, e não vem só para pequenos não, o desânimo também vem para os grandes. Abraão, um dos grandes heróis da fé, perdeu seu ânimo em Deus, e ficou tão desanimado, que ele mentiu.
mentiu diante da dificuldade. Não foi tão firme quanto ele imaginou que era. Davi, homem que vivia segundo o coração de Deus, encontrou-se certa vez tão desalentado que bradou: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Davi foi perseguido pelo rei Saul durante de 12 a 15 anos aproximadamente. Perseguição. Saul era o rei. Davi havia sido ungido, mas não era rei de fato, porque o rei estava vivo. Saul perseguiu Davi por todos os lugares, onde quer que ele ouvisse e soubesse que Davi estava, ele pegava parte do seu exército e saía para tentar matar Davi. E Davi se viu numa situação tão apertada que ele falou: algum dia Saul vai acabar comigo. Mas Deus estava com ele. Ele havia sido ungido por um sacerdote para ser rei. Como é que ele estava duvidando que ele ia alcançar essa posição? Mas duvidou. Chegou um momento da vida de Davi que ele achou que não ia dar certo, não ia funcionar. E quantos irmãos abandonam a fé? Quantos querem abandonar a casa de Deus? Quantos querem abandonar relacionamento? Querem abandonar emprego? Querem abandonar até mesmo os filhos? E abandonam, irmãos. Existem pessoas que abandonam a família, e isso é muito comum no nosso país. É muito comum homens fazerem isso, abandonar a família. Mas existem mulheres que abandonam filhos, que abandonam crianças, que abandonam o relacionamento, assim como tem pessoas que abandonam a casa de Deus, abandonam os irmãos, não querem saber mais de irmão nenhum, não querem saber mais de igreja nenhuma, não querem saber mais de nada. São pessoas que desistem. Por quê? Porque bate o desânimo. Mas o que nós estamos trazendo para você essa manhã é que isso é normal. O cristão também fica desanimado, mesmo mais fervoroso, chega um momento que desanima. Mas se você sabe que isso é normal, então você não vai se sentir menor do que os outros. Você não deve se sentir um cristão inferior porque está passando por dificuldade. Você não deve se sentir um cristão de segunda classe porque você não está firme o tempo todo. Não existe esse crente firme todo o tempo. Momentos que a gente pensa coisas que bate tristeza, fraqueza, é normal. O que não é normal é achar que você vai ser 100%, que você vai ficar feliz o tempo todo, que você vai estar esperto o tempo todo, que toda situação você vai estar firme. Não é assim. Quando bate a doença, bate pensamentos ruins. Só de saber e alguém te dá um exame e fala lá, olha, está alterado alguma coisa no teu exame, você estava feliz da vida, só recebeu uma notícia, nosso ânimo já muda. Nós somos assim. Você está batendo no peito achando que está cheio de saúde, até ir no médico. Você está achando que a tua pressão está ótima, até o médico medir a pressão e falar, só está com a pressão alta. Meu Deus do céu, já vou entrar em campanha. Não é assim? O evangélico é cheio de mania. Ele se acha. Os crentes, muitos crentes se acham poderosos, que nada de mal vai me atingir, problema nenhum pode vir sobre mim, eu sou. E aí quando aparece o problema, desmorona o crente, cai. O que o Senhor não quer que aconteça, irmãos, é que nós venhamos a desmoronar. É por isso que a palavra vem para você e vem para mim. Elias, homem poderoso, um profeta de Deus, o Senhor o levantou, colocou numa condição diferente de todos, fez coisas extraordinárias na vida dele e através dele, mas quando ele foi perseguido, ele ficou com medo, correu para a caverna. Um homem cheio da graça e da unção de Deus teve medo. Elias teve medo, Davi teve medo, Abraão teve medo. E por que você acha que pode ser mais? Pode ser, tenha nascido alguém assim, né? Eu não sei. Mas no geral, irmãos, nós temos medo. Nós podemos não ter medo até o momento que não aparece algo, é que não despenca alguma coisa.
Eu tenho uma ilustração aqui para esse primeiro momento. Essa ilustração diz assim, a respeito do desânimo, que é a primeira parte dessa pregação. O desânimo é um dos instrumentos mais eficientes de Satanás. Conta-se a história que um dia Satanás, estando à beira da bancarrota, ou seja, Satanás estava mal, estava precisando vender alguma coisa, estava ruim. Expôs à venda todos os seus instrumentos de tentação. Então Satanás estava mal de grana e estava vendendo todos os seus instrumentos de tentação. Um pequeno objeto em forma de cunha tinha um preço mais alto. Quando lhe perguntavam o que continha, Satanás respondeu: este é o desânimo. Sabemos que o desânimo, no caso de Satanás, ele diz assim: toda vez que eu consigo introduzir no coração do cristão, sei que em breve o terei ao meu lado. O preço, ora, tão elevado que Satanás ainda tem consigo, o pequeno instrumento em forma de cunha dele serve em sua atividade no coração dos homens. Por causa do desânimo, algumas pessoas sucumbem. Por causa do desânimo, ficar desesperançado. Algumas pessoas tentam suicídio e algumas conseguem se suicidar, porque elas ficam desalentadas, elas perdem todo o interesse, a vida perde o sentido, tudo fica muito ruim, tudo fica péssimo. Então o desânimo é uma coisa muito ruim. E sabendo disto, a Bíblia ela já vem tratando conosco nessa área, que é uma área que nós precisamos ser tratados. Nós precisamos estar conscientes da fraqueza, que é difícil, irmãos, lidar com isto. Não tem esse que é muito forte, não tem esse cristão que é o super poderoso, que nunca ficou desanimado e nem nunca vai ficar desanimado. O que eu e você devemos saber é que a força não está no teu pensamento, que a força não está na tua vontade, a força está no Senhor. Aí que mora a diferença. Não é confiar em mim, não é confiar no meu intelecto, confiar no meu carro, confiar na minha casa, confiar na minha conta bancária. Isso tudo, irmãos, perece, cai. Uma hora você acha que tem dinheiro, quando você vai ver, não tem mais. Você contava com certas coisas ou com certas pessoas, aí quando você procura aquela pessoa, a pessoa fala: olha, sinto muito, mas não posso te ajudar. E você estava crente que aquela pessoa ia te ajudar. Todas as nossas esperanças baseadas em outro ser humano ou em coisas vão fazer com que a gente caia, mas se nossa esperança e a força estiver no Senhor, aí, irmãos, você vai ser amparado. Não é que você vai ficar super forte, é que quando eu estiver caindo, eu me escorar no Senhor, o Senhor tem força para me levantar. Essa é a diferença do crente. Não é achar que você é forte, estou ao lado do Senhor Todo-Poderoso, não, é saber que mesmo que eu cair e ficar rastejando, mas se Ele pegar e me sustentar, eu vou chegar até o fim da jornada, você vai chegar até o fim da jornada, mesmo diante de tantas adversidades que têm se levantado, mesmo diante de tantos problemas, mas estando no Senhor, nós somos vitoriosos. Porque a promessa é dele. Olha o que a palavra nos diz, em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos, a igreja dos crentes foi perseguida, os evangélicos, os primeiros cristãos foram perseguidos com morte,
foram decapitados, foram amarrados, foram entregues às feras, foram queimados vivos, e porque nós estamos achando que nós podemos, não é assim. Você acha que o Senhor não era com eles? É claro que era. A igreja do primeiro século era uma igreja fraca? Não, era uma igreja forte. Os cristãos dos primeiros séculos não eram crentes de verdade? Eram. E por que tudo isso aconteceu com eles? Para que eles fossem testemunhas, irmãos. Eles não morreram como se fosse algo triste. Cada um dos cristãos que morreram eram como uma semente. Quando uma semente morre, a semente vai gerar fruto. E se a semente não morrer, ela fica lá na terra e nada acontece. Então é necessário morte. E por isso o evangelho, no início, foi plantado com vidas. E o evangelho foi se espalhando com pessoas que foram perseguidas. E quem sustentou essas pessoas? O Espírito Santo. Diante dos tribunais, o crente chegava lá, ele abria sua boca e testemunhava, porque o Senhor colocava algo na sua boca para ele testemunhar. Diante das multidões que iam lá para ver os cristãos serem mortos, os crentes estavam lá diante na arena, diante dos animais ferozes, e ainda se reuniam, e alguns ainda cantavam louvores. Enquanto alguns foram apedrejados, eles ainda louvavam ao Senhor e cantavam louvores. É porque eram mais fortes do que você, do que eu? Não, é porque a graça de Deus era sobre eles. Entenda isso, não é a tua força, não é a tua capacidade, mas é o Espírito Santo em você que faz a diferença. Enquanto você ouvir esse discurso aí que nós somos, nós podemos, aí o crente cai e não se levanta. Por quê? Porque está confiando nele mesmo, confiando numa instituição, confiando num líder, confiando em discurso, mas confia somente no Senhor. Ele tem poder para te sustentar, Ele vai fazer com que você passe por as adversidades, mas que você saia do outro lado, irmãos e irmãs. A igreja está passando por dificuldades. Enquanto alguns deixam de adorar a Deus, outros se levantam, vamos adorar a Deus, e glória a Deus por isto, e por isso que a igreja está com as portas abertas. Eu não vou, não dá, sempre essa mesma frase, não dá. Aí não vai dar mesmo, não vai dar mesmo. Eu tenho uma outra ilustração para você. Um sujeito colocou um sítio à venda, no nosso caso aqui uma roça. Então imagina uma pessoa que colocou uma roça à venda, colocou a placa lá, e aí apareceu o primeiro cliente na sua roça, e foi lá, e chegou, e falou, bom dia, o senhor está vendendo essa área? Estou vendendo sim. Poxa, que área boa, né? Muito boa essa terra aqui. Aí a pessoa pergunta assim, essa terra dá milho? Dá feijão? E o dono da terra disse, dá não, senhor. Respondeu o proprietário, e mandioca? Dá não, senhor. Nem mandioca? Mas que terra é essa que você vai comprar que não dá nem mandioca? Aí a pessoa que está querendo comprar, o interessado, ele era um expert em solo. Ele olhou para o solo e falou assim, mas eu estou vendo aqui, essa terra é uma terra boa. E olhou ao redor e viu que tinha água, a terra era muito boa para o plantio. Ele coçou a cabeça e falou assim, e se plantar? Se plantar dá tudo, da mandioca, da arroz, da feijão, qualquer coisa. Ou seja, o sujeito estava vendendo a roça e que não dava nada, por quê? Porque não plantava coisa nenhuma. Como é que você quer colher no mundo espiritual se você não planta? Quem não planta, irmãos, não vai colher coisa alguma. Aquele que semeia pouco também colherá. Como é que nós queremos, receber as bênçãos, ter diferença na nossa vida, e você está plantando o quê? Como é que num relacionamento a gente vai ter um bom relacionamento se você não plantar amor? Se você num relacionamento não dá atenção, se você no relacionamento não é uma pessoa que procura dar carinho, procura dar atenção, e aí você quer
quer receber carinho, quer receber atenção, mas não dá. A coisa não funciona assim. Para que você e eu possamos ter filhos bons, é preciso dar amor para esses filhos, dar atenção para esses filhos, para que amanhã depois ele não se revolte contra os pais, para que não venha se revoltar. Ensinar o caminho. Se você em casa é um homem ou uma mulher de Deus, vai ser mais fácil para os seus filhos serem homens e mulheres de Deus. Porque mesmo que eles não sigam um caminho, ele não vai poder falar que a mãe e o pai são falsos, mas ele vai falar, talvez eu não estou seguindo o caminho, mas o meu pai segue, a minha mãe segue, a minha avó segue, eles são crentes de verdade. O Senhor quer recobrar e animar-nos. Os discípulos, eles ouviram tudo isso. Tem uma outra passagem, como o nosso tempo já está se esgotando, mas a respeito de ânimo. Ficar desanimado é ruim. Tira o foco, a gente fica desmotivado, para começar certas coisas é difícil, né? Às vezes você tem um negócio para fazer em casa, você olha para aquele serviço ali, passa uma semana, passa duas, você fala, eu vou fazer. Não, amanhã eu faço. Não, depois da manhã eu faço. Não, mas choveu, tá vendo? Eu ia até fazer, mas choveu. Aí chega no dia seguinte, está só, o sol está muito quente, eu vou fazer hoje não. Aí no outro dia você fala, se eu acordar cedo eu faço. Aí você acorda tarde, vai ficar para amanhã. Mas chegou o final de semana, é domingo, né? Domingo não dá para fazer. Vamos deixar para segunda. Aí na segunda, segunda-feira, dia ruim, vou deixar para terça. Vai fazer quando? Nunca vai ter dia bom, nunca vai ter um horário bom, ele vai ficar protelando e as coisas não acontecem. O ânimo, ele vem na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus foi crucificado, eles esperaram, depois do terceiro dia, os discípulos estavam voltando, e Jesus encontra-se com ele, faz como que fosse passando, e aqueles discípulos estão ali cabisbaixos, de cabeça baixa, e Jesus pergunta, por que vocês estão assim, tão desanimados, tão tristes? E eles dizem, é só você o único que está vindo dessa região e não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus Cristo, profeta poderoso em obras e palavras. Nós pensávamos que ele é que viria resgatar, restituir Israel, mas agora já se passou 3 dias. Nada aconteceu. Algumas das mulheres dizem que viram ele lá no cemitério, mas não viu nada. Você sabe o que acontece? Depois, quando chega no local, eles estão chegando próximo do local que eles iam pousar, Jesus faz como se fosse passar, eles chamam, Jesus fica com eles, e quando Jesus parte o pão, abre-se os olhos, e eles percebem que o Senhor estava com ele, mas antes disso, Jesus no caminho vinha falando com eles, e mostrando que tudo tinha que acontecer, que aquelas coisas tinham que acontecer, para que a glória de Deus fluísse, e depois que aqueles homens, os seus olhos são abertos, um diz para o outro, mas não ardia no teu coração quando ele falava? Você não sentia no coração quando ele estava falando? O outro falava, eu sentia. Mas quando eles viram, eles já haviam chegado na cidade, eles retornam à noite mesmo, porque foram estimulados pela presença do Senhor. A presença do Senhor é poderosa para estimular a minha vida, para estimular a tua vida, para você passar pelas adversidades, para você ir à frente. Os discípulos retornaram e chegaram lá, alegraram os outros, falaram, olha, o Senhor nos apareceu no caminho, Ele está vivo, e glória a Deus, e aí animou os outros. Então um crente avivado, um cristão solidificado na fé, ele vai impulsionando os outros, vai levando os outros, vamos irmão, vamos tocar irmão, vamos lá irmão, e chega uma hora que aquele que estava caído, ele acaba se levantando e as coisas vão funcionar. Mas se você chegar, o outro fala que está triste, não vou não, você fala, também não vou não, vamos ficar por aqui.
aí pronto. Aí é que a coisa não vai mesmo. Mas se tiver uma palavra de ânimo, o primeiro passo, a primeira coisa que precisa existir para que eu entenda que eu preciso do Senhor é arrependimento. Quando eu olho para mim e vejo a minha vida, quando você avalia a sua vida, as coisas que a gente poderia fazer e não estamos fazendo, e você se arrepende profundamente dos pecados, se arrepende profundamente das coisas ruins, dos pensamentos, e nós nos voltamos para o Senhor, e aí nós realmente nos entregamos, irmãos. Esse é o primeiro passo, arrependimento, arrepender do tipo de vida, da forma como nós estamos olhando para o cristianismo, da forma como nós estamos tocando a nossa vida. Se houver esse arrependimento e nós entendermos o processo, o crente vai sendo animado, vai sendo solidificado, e vai recebendo ânimo, e você vai tocando e vai fazendo a obra, porque se nós fôssemos olhar para as adversidades e dificuldades, irmãos, nós não estaríamos mais com essas portas abertas. É porque um vai animando o outro, e aí nós vamos prosseguindo. É assim que funciona. Então nós estamos aqui, irmãos, para animar a tua vida, para mostrar, você não está sozinho no caminho. O Senhor, Ele está contigo, Ele te quer bem, Ele te ama, Ele reconhece e sabe das adversidades e dificuldades, mas sabe que você não é o único, nem a única que está passando por dificuldade. Nós estamos unidos. Enquanto nós estivermos unidos como irmãos, como igreja em Cristo Jesus, vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Nós só estamos com as portas abertas aqui porque alguns disseram, eu vou, e nós tivemos o nosso culto, e glória a Deus por isto. Todas as irmãs têm coisa para fazer no domingo, nós sabemos muito bem disso, mas você dispôs o seu tempo, adiantou o almoço, adiantou alguma coisa para hoje, e graças a Deus está aqui. Não conseguiu vencer? Então isso é uma vitória. Agradeça ao Senhor por essa vitória, por não colocar dificuldade, por estar na presença do Senhor, para vencer mais uma semana, mais um dia, e ter uma vitória no nome bendito do Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Vamos orar? É um momento que você tem para apresentar diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que tem sido dificuldade na tua vida, aquilo que tem sido impedimento para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. É uma oportunidade que você tem de fazer promessas para o Senhor, aquilo que o Senhor pode tratar contigo. Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, nós te adoramos, reverenciamos a Ti por todas as obras gloriosas, benignas e poderosas que o Senhor tem feito na sua igreja através dos séculos. Mesmo diante de tantas adversidades, de tantos problemas que têm se levantado, o Senhor tem sustentado a tua casa de oração, Pai. Nós te somos gratos pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que se esforçaram para estar aqui essa manhã. Se esforçaram, saíram dos seus lares e estão aqui, Senhor, te engrandecendo, louvando o teu nome, contribuindo com a tua igreja, sustentando essa obra, Senhor, e tudo isso para o louvor da tua glória. Nós enaltecemos a Ti, bendizemos a Ti por tantas obras extraordinárias, Pai. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã, de podermos vencermos a preguiça, vencermos o desânimo, vencermos o descaso, vencermos as dificuldades, e chegamos até aqui, vencemos no Teu nome, Jesus. Fortalece a Tua igreja, Pai. Fortalece a vida do teu filho, da tua filha que está encontrando dificuldade no seu lar, que encontra dificuldade no meio da sua família, encontra dificuldade na vida social. O Senhor encontra dificuldade, Senhor, com enfermidades, mas tudo isso pode ser suplantado pelo poder da tua palavra, pois o Senhor nos ademoesta, o Senhor nos orienta, o Senhor nos incentiva, o Senhor é poderoso para fazer diferença na vida da sua igreja. E a sua igreja venceu, Jesus. A sua igreja venceu, ultrapassou os mares, alcançou as nações, alcançou os continentes.
venceu as barreiras e vai continuar vencendo. E nós te agradecemos por essa manhã, no nome bendito de Jesus. Amém? Amados irmãos, tome assento só um instante, só para eu dar os avisos. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, é muito bom tê-los aqui.